E aí, pessoal, beleza? Então, conforme prometido, né, na primeira parte da aula anterior, a gente agora na segunda parte vamos continuar, né, a implementação dos controllers. Então, vamos lá. Existem mais algumas funcionalidades, tá, que a gente vai implementar aqui. A funcionalidade que eu quero implementar agora são as funcionalidades com relação ao priority, né, com a funcionalidade que vai mudar o nosso card, né, o nosso registro de prioridade false para true ou true para false. Ou seja, quando a gente apertar naquele ícone de prioridade do nosso card, se ele já estava false, se ele não é prioridade, ele vai se tornar true, ele vai se tornar um card vermelhinho, né, com prioridade. E assim a lógica é inversa, se ele está com prioridade e apertar de novo, ele sai da prioridade, ele fica false, ele vai ficar branquinho de novo. Então vamos lá aqui, vamos criar um outro controller. Opa, vamos lá, vou criar aqui um arquivo chamado priority controller.js. Beleza? Da mesma forma que a gente fez aqui no annotation, cadê? Eu vou até copiar essa parte aqui que vai ser exatamente igual, tá? Vamos aqui no priority controller. Ou seja, a gente está buscando, a gente está, né, importando o nosso model aqui que a gente vai usar e módulo.export da mesma forma. Beleza? O que a gente vai criar aqui, pessoal, vai ser uma função, primeiro, de ler, né? Eu quero que ele leia pra gente, que a gente vai utilizar isso na aplicação, né? O Jonathan, ele vai mostrar isso, na verdade, o Jonathan ou eu, a gente vai mostrar essa funcionalidade nos próximos vídeos lá, quando a gente for no front-end. Então, a gente precisa dessa rota, é necessária. Então, essa rota, ela vai mostrar pra gente, a gente vai listar pra gente os cards que estão ou com a prioridade true ou false. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai chamar aqui, eu vou chamar ela de read. É igual outra funcionalidade lá, o nome, né? Só que aí, como tá numa rota diferente, não vai ter conflito nenhum, logicamente. Request response, da mesma forma que a gente fez nos outros, tá? Vou salvar aqui, mas vamos lá criar a rotinha dele aqui, bonitinho. Vamos lá, aqui vai ser a rota priority. Rota prioridade, beleza? Vamos lá, routes. Ponto. Como a gente vai ler, é um get, tá? É a operação get. Só que a gente vai mudar a rota aqui, senão ia dar conflito, logicamente. Então aqui a rota vai ser priorities, beleza? Em inglês. Priorities, né? Eu estou usando o inglês aqui, pessoal, porque assim, eu sempre uso nos meus projetos em inglês, mas pode usar em português também. Não faz diferença nenhuma, vai do gosto do desenvolvedor, beleza? Então, aqui na minha rota priorities, eu vou chamar essa minha informação lá. Olha, a gente não... Deixa eu ver se ele faz um auto import aqui. O meu controller é o priority controller. Olha aqui, se eu der um enter aqui, ele puxou. Ele puxou automaticamente aqui. Isso aqui eu não tenho certeza se isso vem default do Visual Studio Code, mas tem uma configuração lá que eu não vou buscar agora porque eu não sei de cabeça, mas tem uma informação lá de auto import. Caso você coloque aqui ele não der o auto import, depois você procura no Google direitinho como é, que é uma flagzinha que você tem que mudar na configuração, que ele faz uma importação automática do arquivo que você está puxando, beleza? Então aqui, ó, diferente do anterior controller, aqui é o nosso novo controller, veja, é esse aqui que a gente criou. E a gente vai chamar o método ponto, tá aqui, ó, read, já puxou pra gente. Beleza? Então, aqui na parte de rotas, beleza, já fizemos o que a gente tinha que fazer. Então a gente vai aqui em Project, vou até fechar o texto, a gente não vai usar mais, tudo perfeito. Aqui também a gente não vai usar mais, nem o package.json a gente vai usar mais. Deixa só esses três aqui. Priority Controller, perfeito. Agora vamos implementar o read. Agora, pessoal, tem uma peculiaridade aqui. Eu podia fazer isso de várias formas. Só que eu decidi fazer utilizando o nosso Query Params aqui. O que é o Query Params? Pô, eu fechei aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Diferente do body e diferente do params aqui, a gente tem também o recurso de utilizar o query. O que é o query? É quando a gente passa uma informação, né, uma informação específica que a gente quer que ele busque, que a nossa rota busque. Como é que é isso na prática? Vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá no nosso Insomnia. E eu vou criar aqui
Para não ficar bagunçado, pessoal, eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada New Folder. Essa pastinha serão as rotas do Annotation. Annotations. Eu vou pegar esses 3 aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar de um por um. Não dá, vou colocar aqui nessa pasta. Opa, perdão. Vou colocar todos esses aqui nessa pastinha aqui. Você pode organizar do jeito que você quiser. Vou fechar. Eu vou criar uma pastinha aqui com os requests do Priorities. Priorities. Beleza. Vai ficar mais organizado fazendo desse jeito. Se a gente clicar aqui, ele já abre um request. Então, vou fazer um show priorities. Beleza. Vou criar, ele já é get pra gente. Deixa eu só copiar aqui que eu não quero anotar isso de novo. Vamos lá em priorities. Vou mudar aqui para priorities. Foi exatamente assim que eu coloquei no routes. Priorities. Beleza, pronto. Então, o que acontece? A gente tem aqui o nosso body, a gente tem aqui auth, que é de autenticação. A gente não vai fazer autenticação nesse projeto, então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Então a gente vem em query. O que é esse query aqui, pessoal? Então, o que eu tô querendo dizer aqui? No query, eu vou dizer que quando eu vou atrás do meu registro, né, do meu campo, da variável priority, eu quero que ele só me retorne os priorities que estiver com o valor X aqui. Como eu estou trabalhando com um booleano, eu quero que ele me retorne só os priorities que tenha o valor true. Da mesma forma que eu quero, se eu quiser que ele me retornasse o valor false, eu colocava aqui false. Então ele faz um filtro, pessoal. Ele só me retorna o query, né? Ele faz uma busca, na verdade é um filtro, né? É uma busca personalizada por qual flag eu quero, né? Por qual exatamente, especificadamente a informação que eu quero. Então eu estou criando esse priority que eu quero que ele me retorne a query true. Depois a gente vai mudar para false para a gente ver. E tá vendo que a partir do momento que a gente muda aqui, ó, ele tá mudando aqui em cima, porque é esse aqui, é essa URL que vai ser. Quando ele for buscar pra gente, ele vai dar um get, basicamente vai dar um get lá, só que ele só vai retornar no get a condição que atenda esse cara aqui. Então é true, ó, pode ver que ele vai retornar todos os priorities que são true, beleza? E como é que a gente faz para extrair essa query, tá? Como a gente vai fazer para extrair essa query? Da mesma forma que a gente fez o body e o params. Bem simples também. Como eu falei, né? Da mesma forma que a gente pegou os outros dois. Então, para a gente pegar essa informação só com true ou só com false, a gente tem que extrair a query de lá. E como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira, tá? Vamos lá. Vou criar uma função, uma variável, const priority, beleza? Que essa priority vai buscar o request.query. Então, a gente também tem essa terceira aqui, que é o query, que nem o params e o body, como eu falei. Então, ele vai extrair daí o nosso priority, tá? E daí, o que a gente vai fazer? Da mesma forma, eu quero que ele faça um get, ele vai fazer um find, da mesma forma que a gente fez o find aqui em cima, pessoal. Ele vai buscar, só que dessa forma ele vai buscar com essa nossa peculiaridade aí, se é true ou false. Eu quero que ele me retorne, só que ele me retorne apenas quem é true ou false. Então, a gente vai usar aquele mesmo método ali em cima, que a gente usou lá em annotation, tá? Vou colocar const. Eu vou chamar de priority notes, beleza? Só para ficar diferente ali de cima. Await. Então, peraí. Aqui é await, né? Aqui é sync, logicamente. Annotation, que ele vai chamar lá no nosso model, vai executar lá nos bancos de dados. .find. E aí, eu posso passar... Opa, perdão. Cadê? Find. Isso. Aí, eu quero que ele passe exatamente essa condição. Perfeito? Então, ele vai passar a condição... Eu vou só jogar a condição aqui, ó. Priority, para cá para dentro. A partir do momento que eu faço isso... Vamos lá. Eu peguei no meu query o meu priority true. Então, ele vai retornar para mim todas as anotações que meu priority é true. Beleza? Então, dessa forma, ele vai retornar para a gente perfeitamente da forma que a gente quer. Só o registro que tem um priority true. Beleza? Simples assim, galera. E aí, eu vou dar um return. Response. Ele é o mais fácil, né? Pode ver que a gente não
não prolongou muito aqui. Ele é autoexplicativo até, tá? Response.json priority nodes. Por que priority nodes? Porque a partir do momento que, da mesma forma que está dando um find, né? Tá dando um get. Da mesma forma que ele achar o cara aqui, ele vai passar esse registro para essa variável e eu vou retornar na resposta com essa variável. Pronto. Simples assim. Vamos testar? Para a gente testar, vamos aqui no Insomnia. Já tá, a rota já está pronta. Só que para eu testar legalzinho, vamos ver aqui. Acho que eu deletei, né? Eu deletei acho que todos os registros, ó. Vou passar aqui e passar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um post. Eu vou colocar aqui título 1, anotação 1. Eu vou criar esse cara como false. Criou. E vou criar aqui um título 2, anotação 2 e vou criar esse cara como true. Pronto. Se eu for aqui em get, criei dois registros, né? Um com priority false e o outro com priority true. Agora vamos testar se esse nosso query está funcionando. Eu vou querer aqui, beleza, eu vou querer dessa forma aqui, que o priority me retorne todos os registros que o meu priority é true. São true, né? Então vamos lá. Vou dar um send, me retornou só esse cara. Olha aí, funcionou. Então ele não me retornou o outro que é false. Beleza? Agora se eu quiser que ele me retorne aquele outro, vou colocar false aqui. Beleza, viu? Então, da forma que eu coloquei aqui, ele vai retornar só quem é false. Beleza? Então, perfeitamente funcionou. Tá aqui true ou false. Só que se eu chamar o find, aqui ó, se eu chamar o find como tá aqui, sem nada, ele vai retornar todo mundo, que é esse cara aqui do show notes, ó, como já está implementado. Beleza? Então, criamos mais uma funcionalidade, certo? Que é o nosso, que busca o nosso priority pela condição. Perfeitamente. E agora, para terminar esse controller de priority, vou criar aqui, vou colocar logo o async, que a gente vai precisar do async. Vamos lá, async. Vou criar um método chamado update, tá? Request, response, conforme os outros. O que o update faz, galera? É justamente aquilo que eu falei, né, alguns minutos atrás, que a gente precisa, quando a gente apertar naquele ícone do exclamaçãozinha, vocês vão relembrar depois, né, que a gente mostrou lá na aplicação, que quando a gente apertar nele, o card que não era prioridade, ele vira prioridade, ou seja, de false ele vira true. E se ele já era true, quando a gente apertar de novo, ele vira false. Então a gente precisa fazer esse toggle aí, né, esse switch aí de true para false, false para true. Então o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar ir lá no banco de dados, ele vai precisar identificar qual é o ID daquele registro, e aí ele vai verificar. Se for true, vira false, mas se for false, vira true, entendeu? Então a gente precisa de uma rota que faça isso. Tem outras formas de fazer isso? Tem várias outras formas de fazer isso. Só que a gente está usando todos esses recursos assim para justamente passar por todas assim, pelo menos as mais básicas funcionalidades que o Node, né, juntamente com o Mongoose, né, com o banco de dados, tem para nos oferecer, que fica melhor didaticamente, beleza? E aqui também é bem simples, é tão simples quanto o outro lá em cima. A lógica é bem legal aqui, tá? Então vamos lá. Para o nosso update, a gente precisa passar um params, ou seja, vamos voltar aqui no routes, vamos lá criar o routes aqui embaixo dele. Colocar routes.post, tá? Tô colocando post, pessoal, porque assim, a gente vai buscar uma informação e a gente vai alterar essa informação. Na verdade, a gente vai modificar essa alteração de uma forma que ele vai buscar um registro, né, um dado específico e vai precisar dar um post novamente, né? A gente está alterando uma informação lá de dentro do registro. Então vamos lá, post /priorities, priority controller .update, ou seja, é aquela função que a gente está criando lá, beleza? Agora vamos implementar esse cara. Da mesma forma que a gente viu aqui no Annotation Controller, que a gente utilizou o carry params, tá vendo aqui, ó? A gente vai usar esse mesmo carinha aqui, tá? Eu não vou copiar e colar, não, vamos digitar tudo de novo, beleza? Então a gente vai precisar aqui no update extrair esse ID de lá, beleza? Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez no outro, const
gente vai desestruturar lá dentro do params ID. Isso aqui é o ID dele. Request.params. Aí nós temos nosso ID. Aí nós vamos fazer basicamente aquilo que a gente fez no outro, né? Const annotation, que ele vai buscar o registro completo, então eu não vou chamar annotation. Await, que ele vai buscar lá do banco de dados, annotations.find1, certo? Que ele vai buscar exatamente um registro, que é o que eu quero. Da mesma forma, lembra que lá o campo é ID? Eu quero que ele busque o ID com esse ID que a gente extraiu ali de cima. Perfeito? Quando ele achar esse registro, aí eu quero que ele faça a mudança. Então a lógica é bastante simples. Se, né? Vou dar o if. Annotation, que é o nosso registro, ponto. Priority, ou seja, vai buscar desse annotation que tem os três. Ele vai buscar aqui. Aqui dentro vai estar o titles, o notes e o priority. Então por isso que eu tô deixando bem claro que eu quero só o priority, beleza? Se o priority dessa forma aqui, se ele for true, né? Se ele for true, eu quero que ele mude annotation.priority igual a false, galera. Simples assim, a gente vai mudar esse atributo aqui dele para false, se ele for true. Se ele não for true, ou seja, se ele for false, não precisa nem identificar aqui no if, else, né? Annotation.priority igual a true. Bem simples, né? Se ele for true, ele vai mudar para false. E se ele não for true, logicamente ele é false, vai mudar para true. Né? Bem simples essa lógica. E para terminar, a gente precisa agora, já que a gente alterou esse carinha aqui, a gente precisa mandar esse carinha para lá, né? A gente achou o cara, atualizou os dados dele, então a gente precisa salvar essa atualização lá. Para a gente salvar a atualização, a gente vai usar um await. E não quero nem que ele me dê um retorno nem nada, aqui é bem bastante simples. Await annotation, que é o registro que eu tenho, .save. Por que save? A partir do momento que eu recebi o registro completo aqui dentro, eu estou manipulando o registro, né? Eu estou manipulando o registro .priority, assim, dentro desse registro, no priority, eu quero que mude para false ou true, e agora eu quero que este registro seja salvo. Eu fiz uma alteração nele, então eu vou salvar. Beleza? A partir do momento que eu salvei, perfeitamente, ele já mudou no banco de dados. E aí eu quero que ele me retorne o registro atualizado. Então eu vou dar um response.json annotation. Aí a mágica tá pronta. Beleza? Quando a gente fizer a alteração, ele vai mudar, vai salvar no banco de dados e vai retornar pra gente o registro alterado. Vamos ver agora se vai funcionar? Vamos aqui ó, no nosso Insomnia. Eu vou criar outro request aqui dentro, porque esse get pode estar do jeito que tá. Vou colocar, o nome vai ser change priority. Vai ser um post, né, como a gente colocar no routes. Vou criar. Beleza? Vou colocar esse post aqui dentro da pasta priority para ficar tudo certinho, né? Vou puxar aqui mesmo caminho de rota. Vou colocar aqui. E aí, pessoal, como a gente fez lá no nosso routes, né? Cadê o nosso routes? Aqui no Visual Studio Code. A gente criou aqui o update, né? Tudo direitinho. Só que tem um porém, né? Como é que a gente vai puxar o nosso ID de lá, né? Então é post, aqui priorities. A gente vai criar, esqueci de colocar isso aqui, pessoal, vamos lá. ID, barra ID, logicamente. Então, se a gente tem um params lá, pode ver que a gente tem um params aqui, a gente tem que puxar o ID de lá. Falei tanto, não coloquei ali, né? Então, só a gente digitar aqui, vou salvar, então ele vai puxar esse ID daqui, certo? Vai fazer essa desestruturação e a mágica vai acontecer. Vamos lá aqui no nosso Insomnia. Se eu quiser mudar, vamos lá. Agora, essa é a questão. Vou aqui no nosso Guest Annotations. Ele tem aqui pra gente esses dois registros, certo? Que a gente tinha colocado. Esse registro primeiro aqui, ele é false, certo? Eu quero mudar ele para true. Então, vamos testar agora. Vou aqui em post. Priorities barra o ID dele. Lembra, ele era false. Se a gente for aqui e der um send, me retornou true. Se eu dar um send novamente, retorna false. Então, essa função está funcionando perfeitamente. Se é true, muda para false. Se é false, muda para true. Beleza?
Mesma forma com o outro aqui, se já funcionou num, vai funcionar no outro também, só pra gente garantir. Aqui, ó, era true, foi para false, foi para true. Beleza? Então, essa função aqui de update também tá resolvida. Finalizamos as duas funções que a gente queria no controle de priority. E para finalizar, pessoal, né? Já estamos chegando no final já. Para finalizar, tá faltando mais um controller que tem uma função realmente importantíssima, assim como as outras, né? Mas essa função ela vai fazer a gente ter toda a manutenção da nossa aplicação, ou seja, de alterar os dados do conteúdo, né? Então, eu vou criar aqui um novo controller. Esse controller aqui vai ser Content Controller .js. Esse Content Controller aqui, ele vai receber as mesmas coisas que esse update ele criou aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Esquece isso aqui embaixo. Tudo certo aqui. Acho que foi que às vezes quando a gente dá um enter aqui em algum lugar, ele acha que a gente quer alguma funcionalidade específica e dá um auto import lá. Esquece isso aí. Vamos lá. Vou salvar aqui. Content Controller. Vou colocar isso aqui também. Beleza, tá aqui nosso texto lá em cima. Notation lá em cima. Então, o Content Controller, ele vai só ter só vai ter uma funcionalidade. Ele vai fazer o update do conteúdo, né? O nome content, né? Do conteúdo do registro que já está lá, da anotação que está lá. Então, já que a gente vai poder, na aplicação, fazer todas as operações, então por que não a gente alterar a anotação? Que a gente anotou lá, fazer compras, né? Só que a gente quer mudar alguma coisa de compras, a gente quer adicionar leite, comprar um café e tal, não sei o quê. Ou seja, a gente pode constantemente mudar o conteúdo daquela anotação. Então, para isso que vai servir esse controller, justamente para essa função, alterar o conteúdo daquela anotação. Então, vamos lá, já que a gente vai mexer com o banco de dados, vamos começar logo com a sync, beleza? Vai se chamar update também, tá? Update. Olha aí, ó. A gente coloca às vezes dá um enter aí, dá um auto import aqui, esquece isso aqui, vamos lá. Update. Request. Response. Tá. Vamos executar aqui. Então vamos logo aqui como padrão, vamos criar aqui a outra rota no routes, que já é a última rota mesmo. Rota content, tá? Esse routes ponto. É um post também, né, que a gente vai entrar uma coisa lá dentro. Barra priorities. Faltou um i bem aqui. Barra ID. Por que o ID também? Porque a gente vai alterar num registro já pronto, né? Então, da mesma forma que tem isso aqui em cima, ó, que o delete usa o ID, o post também. Então, aqui é a mesma forma. Vamos chamar lá o nosso content controller. Ó, já deu um auto import aqui em cima. Ponto update, que é a última função que a gente vai precisar desse controle aqui, todos os controles, né? Vou salvar o nosso routes. Vamos lá em content controller e vamos implementar esse cara. Deu um erro aqui, acho que é porque eu não salvei. Beleza. Então, galera, para a gente finalizar essa função, o que a gente vai precisar? Bem, já que a gente tem aquele ID aqui do routes.js, então a gente vai fazer que nem as outras, né? A gente vai puxar um params dela, a gente vai querer puxar esse ID do params. Da mesma forma, const ID, porque a gente quer saber qual é o registro que a gente vai trabalhar. Request.params, né? Isso a gente já fez anteriormente algumas outras vezes. Aí, tem esse porém, a gente vai querer pegar todas as informações const title notes de request.body. Beleza? Já pegar desse registro, né? Na verdade a gente não vai precisar do title, né? Porque o title a gente decidiu não alterar, tá? Porque assim, a gente está falando de um aplicativo simples, né? De um card simples. Então, se tiver algum problema, é só deletar e criar outro card. Eu acho que a grande questão de ficar alterando seria o conteúdo daquele card, né? Daquela anotação. Então, a gente vai buscar só o notes, que seria o dado que a gente vai, tá manipulando em toda hora, querendo alterar, adicionar mais alguma coisa. Então, a gente vai pegar só o notes do body.
beleza? E aí, vamos fazer daquela forma que a gente fez nos outros. Const annotation, que a gente quer que retorne o registro aqui, que é igual ao await annotation, que é o nosso model, né? Nosso banco de dados, ponto find one, ou seja, ele vai buscar esse registro do meu ID aqui, tá? ID, pronto. Achamos o registro desse cara, vai salvar o registro para cá, vai manter o registro para cá, beleza? E agora, tá? Vamos lá, para a gente fazer essa alteração, vai ser bastante simples também. Olha só, se o notes, né, se eu tiver um notes aqui, tá? Ou seja, se esse notes, se eu tiver enviado alguma coisa no meu notes, eu vou simplesmente dar uma annotation.notes igual a notes. O que eu estou fazendo aqui? Se no meu body eu escrever alguma coisa no meu notes, ou seja, se eu alterar alguma coisa, né, se eu mandar um notes para lá, eu vou alterar, assim, se eu tiver o meu notes true, né, se ele tiver algum conteúdo nele, eu vou simplesmente atualizar o meu notes que está lá. Ele vai pegar o notes que eu peguei do body e vou sobrescrever o notes que já estava no meu registro. Pronto, basicamente isso. Se ele fizer isso, ele vai, vou dar um await, né, await annotation, que é o meu registro, ponto save. Pronto, simples assim, e vai me retornar return. Na verdade, eu vou colocar o return aqui fora. Por quê? Independentemente dele salvar ou não, ele vai me retornar o registro que eu acabei de pegar. Beleza? Assim, não é obrigatório. Vamos supor que lá no meu conteúdo, na minha anotação, eu vou lá e escrevo alguma coisa. E salvo, bacana. Ele vai salvar e vai me retornar. Mas se eu for lá e eu não escrever nada. Se eu não escrever nada na minha anotação. Já que eu não vou salvar nada, não escrever nada, eu quero pelo menos que ele retorne a anotação em si. Entendeu? Então não tem problema nenhum. Então return response.json annotation. Ele vai me retornar a anotação sem alteração, beleza? Ou com alteração se a minha anotação for verdadeira, ou seja, se eu mandar alguma informação para a nossa anotação. Ou seja, na verdade eu quis fazer isso aqui, ó, porque ele só vai mexer no meu banco de dados se eu realmente tiver alguma coisa a agregar, né? Alguma coisa a alterar. Se eu não tiver, ele só retorna, nem preciso fazer mais uma operação no banco de dados, né? Para ficar menos custoso ainda. Eu sei que é bem simples essa operação, o custo não é nada demais, mas o quanto a gente puder deixar mais enxuto, né? Tratando de performance, é isso aí. Então veja, foi bem simples fazer essa alteração aqui. Vamos testar? Vamos agora aqui no nosso Insomnia, para a gente testar essa última aqui. Eu vou criar, já que a gente está falando de outra... Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, vai. Aqui no nosso Roads, olha só. Pessoal, me perdoa. Na verdade, aqui não é Priorities, né? Esse aqui é outra rota. Na verdade, é a rota Contents. Olha aí, já ia dar erro lá, mas a gente viu antes de executar. Eu queria uma rota Contents justamente para a gente tratar só com o conteúdo da anotação. Porque aí você me pergunta, pô, mas Deus, tu não está tratando de anotação? Por que a gente não usa essa rota aqui em cima? Porque nessa rota aqui em cima, a gente já tem um post para ela, né? A gente já tem um post para ela. Então, para não deixar bagunçado e tal, acho que é uma boa prática a gente deixar o mais explicativo possível, né? O mais explicado possível. Então, eu quis criar essa outra rota aqui chamada Content, justamente para se tratar do conteúdo, para a gente poder deixar uma coisa bem, né, visualmente assim agradável, visualmente explicativo, né? Então, eu criei essa outra rota chamada Contents pra gente alterar, só para no caso de alteração, beleza? Então eu vou criar aqui uma nova pasta, porque porque a gente mudou a rota, né? Colocamos uma rota, vai ser change contents, beleza? Vou criar essa pasta e aqui dentro eu vou criar
a única request dela, que vai ser um post. E dentro dessa... Opa, não, pera aí. Na verdade... eu vou manter esse nome aqui como Change Content, vai. Vou botar o mesmo nome aqui. Change Content, não tem problema não. Aqui ele vai ser um post. Na verdade, tinha que ser Content aqui. Deixa eu ver se dá pra mudar, só pra ficar bonitinho. Pronto. Aqui vai ser Content. Só pra ficar tudo certinho, beleza? Tá, e dentro de Content a gente tem esse post aqui. Vai ser a mesma coisa, não quero anotar, deixa eu copiar isso aqui tudo aqui. Vamos lá em Change Content, localhost, 3000. A gente vai mudar esse carinha aqui. Olha, acabei copiando. Preguiçoso trabalhar mais trabalhador, né? Vamos lá. Contents. E aqui a gente vai colocar o nosso ID. Beleza? Vamos testar? Vou aqui no meu Annotation Get. A gente tem essas duas informações aqui. E aí, eu quero alterar essa informação aqui. Beleza? Essa anotação 2. Eu vou pegar esse ID. Vou em Change Contents. Beleza? E lembra que lá no meu... Salvar aqui. Lembra que lá no meu Content Controller, eu tenho o meu body, né? E eu tenho o meu ID. Então aqui o meu parâmetro vai precisar do ID aqui. E eu vou passar o Notes pro meu body. Beleza? Então vamos aqui. Meu body. Eu vou passar aqui só o Notes, que é o que eu preciso. Opa, aqui tem que ser em aspas duplas. E eu vou alterar os meus dados aqui de Notes. Vamos lá, vou colocar... Mudei a anotação. Beleza? Vamos ver se vai funcionar agora. Eu vou dar um send. Pronto, olha só. Ele retornou pra gente o mesmo registro. Título não mudei, mudei só o meu Notes. Então, se a gente for ver aqui, funcionou perfeitamente. A gente vai aqui no nosso MongoDB aqui, online. Se eu der um reset aqui, refresh, olha só, mudei a anotação. Então ele funcionou perfeitamente. Aí vamos testar essa questão aqui, ó. Ele só mudou porque eu tinha alguma informação lá. Se eu não tiver informação nenhuma, ele não vai mudar. Cadê? Vamos lá. Cadê? Se eu for aqui no meu insomnia, perdão, e não colocar anotação nenhuma, ele não vai mudar, tá vendo? Porque tem que ter alguma informação nas minhas anotações, senão não faz sentido, né? Colocar um card sem anotação alguma, né? Então, é assim que vai acontecer, beleza? Até mesmo se eu sem querer apaguei, né, ali a anotação, e eu for colocar o mouse fora, ele vai apagar toda a minha anotação, né? Então é uma forma de segurança também para a gente manter direitinho. Agora, se eu colocar qualquer informação, se eu colocar um espaço aqui, ele vai entender que um espaço é uma informação, né, diferente de nulo, e ele vai alterar para só o espaço, beleza? Então é isso, funcionou também aqui. Então agora a gente já tem a única, né, a única funcionalidade dentro do nosso Content Controller, beleza? Então pessoal, basicamente, acredito que a gente terminou o nosso back-end. Ele está com todas as funcionalidades aqui em perfeito estado, né? Não tem problema nenhum aqui acontecendo, todos os erros aqui a gente tratou, né? Então o que a gente tem aqui é o suficiente para o front-end consumir todas as funcionalidades da nossa aplicação, beleza? Então pessoal, a gente vai instalar um último pacote realmente para finalizar o nosso back-end, chamado Cores, tá? O Cores nada mais é que um pacote que ele vai permitir que outros endereços também acessem a nossa API, nosso back-end. Por exemplo, no nosso front-end, nós vamos acessar o front-end, se não me engano, da porta 3000, né? Com a porta 3000 aqui, 3000. Só que, vê, essa porta é diferente da porta que a gente implementou, né? Se a gente ver aqui no nosso index, a gente implementou a porta 3333. Então, se a gente deixar assim, se a gente não instalar o Cores, né? Se a gente não colocar o Cores como parte do Express, ele não vai permitir que outra aplicação, né, o front-end, que está na porta diferente, acesse
o nosso back-end, porque por padrão ele só vai permitir que a gente acesse se estiver no mesmo endereço, na mesma porta, né? Então a gente não quer isso, né? Daqui a pouco, nas próximas aulas a gente vai ter o front-end, que vai ter nessa outra porta, então para acessar a gente tem que utilizar esse recurso, beleza? Eu vou apagar aqui, eu vou limpar, vai ficar bem direitinho aqui, e a gente vai instalar o CORS, tá? É bem simples, é um pacote bem leve, npm install CORS. E assim, se a gente não instalasse esse, né, passasse batido, a gente ia tentar fazer a comunicação, né, entre as duas camadas e não ia dar certo. E lá no inspect, né, do front-end, ia aparecer lá que não foi possível fazer a conexão devido a um problema de cores e tal. Enfim, então a gente já não vai ter mais esse problema. Beleza? Então já que o beleza, foi instalado direitinho aqui, a gente vai chamar aqui o CORS, né? CORS require CORS, tá aqui, ó, tá instaladinho. E o que a gente vai fazer é colocar ele bem aqui, ó, logo bem antes do JSON e do routes, né, esses plugins, né, esses recursos que a gente adicionou no Express, a gente vai colocar antes de todos eles, .use. É importante, viu, pessoal, colocar antes de todos eles, porque pro Core já, pro Express já saber que não tem mais essa limitação, beleza? A gente só vai adicionar aqui, CORS, e pronto. Vamos salvar, não vai dar erro nenhum aqui e pronto, vai ficar perfeito para ter a comunicação entre as duas camadas, front-end e back-end. Beleza? Então, assim, finalmente finalizamos nosso back-end, galera. Agora a gente está pronto para receber todas as requisições do front-end que o Jonathan vai dar início a partir da próxima aula. Então, obrigado por estarem até aqui. Nos encontramos mais uma vez lá na frente. Até mais, galera.